Cristo, segundo escreveu Lucas. Tá. Vou tentar não delongar-me. Nós temos ainda 2 momentos nesse culto. Evangelho de Lucas, capítulo 22, perdão. Se tiver como acender essa luz aqui para mim, aqui, por favor. Obrigado. Lucas 22, 31 a 33. Depois 49 e 51, e por fim 54 a 62. Lucas 22, 31. Obrigado, Marcos. Assim nos diz a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, e que me conheces antes que o galo cante. Pule aí para o versículo 49. E os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-o, o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e junto assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremetentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo, disse: Também tu és dos tais. Pedro protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, Pai que está nos céus, santificado é e seja o teu nome, e será para sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, aqui entre nós, homens na terra, como é no céu. Obrigado, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia, mas sobretudo, obrigado por Jesus, o pão da vida. E agora, Senhor, queremos nos alimentar com mais uma porção do teu maná, o pão da palavra. Por ela nós queremos te ouvir agora. Fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o amor vence o fracasso. Quando o amor vence o fracasso. Meus irmãos, como é difícil lidar com o fracasso. Como é difícil lidar com o fracasso. O fracasso, meus irmãos, é a exposição da derrota. O fracasso é a porta aberta para a alma encontrar um refúgio equivocado. Pode ter certeza disso. O fracasso é uma porta que se abre para a pessoa encontrar um refúgio equivocado. O fracasso, muitas das vezes, nos tira do foco de Deus, quando nós não sabemos lidar com Ele na perspectiva de Cristo, com as lentes de Cristo. E hoje eu quero te levar, na revelação da palavra, evidentemente, como discípulo de Jesus, que eu creio que você é, a se deparar com fracasso. Mas no final desta mensagem, eu digo que tipo de fracasso foi esse que esse homem viveu. No final dessa mensagem, o fracasso desse homem chamado Simão Pedro, creio que vai servir para que possamos sair daqui nessa noite, meus amados irmãos, vencendo esse, especificamente, fracasso de Pedro e qualquer outro fracasso que enfrentamos nessa nossa tão difícil, tão complicada, tão cheia de obstáculos dessa nossa jornada aqui na terra. Pois bem, Jesus aqui está vivendo os seus últimos momentos antes de ir à cruz. Jesus vai conviver com os piores sentimentos que um ser humano poderia passar. Eu creio que dificilmente qualquer um de nós aqui, qualquer um ser humano conseguiria suportar a junção de tantos sentimentos. Jesus aqui vai viver injúria, conspiração, difamação, acusação, traição. Sentimentos que dificilmente qualquer um de nós, nos dias de hoje, conseguiríamos suportar. Mas mesmo vivendo todos esses sentimentos aqui nesse contexto que nós acabamos de ler, do capítulo 22 de Lucas, nenhum desses sentimentos que Jesus viveu tirou Jesus do foco. Pelo contrário, ele venceu todos eles, porque ele tinha um foco, tinha um propósito: passar pela cruz e morrer em nosso lugar. Por fim, ele foi condenado injustamente. Por fim, ele foi levado ao madeiro, injustamente. E de maneira injusta, com a sua morte, nos justificou pelo seu sangue. Em meio a tudo isso, Jesus vai ter uma preocupação especial com um dos seus discípulos. Não somente aqui,
antes da crucificação, como também depois da ressurreição, você vai reparar claramente que Jesus tem a preocupação com um dos seus discípulos. É claro que estamos falando de Pedro. O texto que lemos vai falar dele, de Pedro. Tanto no momento da crucificação, ou antes da crucificação, melhor dizendo, e depois da ressurreição, Jesus teve um carinho especial com Pedro. Por quê? Porque Pedro estava debaixo de uma promessa. Pedro estava debaixo de uma palavra gerada pela boca de Jesus. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tu és Petros, tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. Então, Jesus tinha uma preocupação especial com Pedro. Por isso, antes da crucificação e depois da ressurreição, Jesus vai demonstrar claramente, isso é registrado pelos evangelhos, a sua preocupação com Pedro. Pedro estava debaixo dessa promessa, era alvo do amor de Jesus, e por isso Jesus não o deixaria na realidade do fracasso. É a intenção de Jesus sempre conosco, não nos deixar na realidade do fracasso. Por quê? Porque nós também estamos debaixo de uma promessa eterna. Nós fazemos parte de uma promessa eterna. Mas muitas vezes nós precisamos enfrentar um fracasso ou viver um fracasso para entender o amor de Jesus por nós. E se ele for didático, amém. Se ele for para nos ensinar alguma coisa, amém. Pois esse foi o caso de Pedro. Ele aprendeu com fracasso. Sábio é aquele que aprende com a derrota ou com as derrotas e com o fracasso. Sábio ou sábios são aqueles que aprendem com as derrotas e com os fracassos da vida. Esses são verdadeiros sábios. Aliás, sábio é aquele que responde em silêncio e aprende com as derrotas e com os fracassos. Antes de entendermos, amados irmãos, de que forma o amor de Jesus vai superar o fracasso de Pedro, evidentemente que temos que conhecer quais foram os sinais desse fracasso. Claro que a palavra de Deus nessa noite, ela tem a intenção de nos mostrar como que o amor de Jesus tratou do fracasso de Pedro. Como que o amor de Jesus transformou o fracasso de Pedro em algo poderoso. Mas nós precisamos entender, observar os sinais desse fracasso. E por último, entender qual foi o seu fracasso. Entendamos agora quais foram os sinais desse fracasso. O primeiro sinal do fracasso de Pedro foi o que está escrito no versículo 30 do texto que lemos. Pedro se equivocou achando que estava pronto. Preste atenção. Ele se equivocou achando que estava pronto. Jesus está dizendo assim a Pedro: Pedro, olha, Satanás está furioso com você e quer te levantar como um trigo. Mas eu orei por você, eu intercedi por você. E Pedro não olhou, não entendeu, não ouviu essa palavra de Jesus. Pedro disse: não, você não precisa orar por mim. Só não precisa interceder por mim, porque eu estou pronto. Imagina alguém dizer isso, gente. Alguém chega para você, vou orar por você. E você: não precisa orar não, que eu estou pronto. Imagina isso. Não, você não precisa orar por mim, eu estou pronto. Estou tão pronto que eu estou pronto
permita-me a redundância, ir com o Senhor para a prisão e até a morte. Equívoco. É lógico que é um equívoco achar que estava pronto. Bateu em Pedro um sentimento de narcisismo. O que é sentimento de narcisismo? Alguém que adora a própria imagem, alguém que reverencia a sua própria imagem, alguém que olha para a sua própria imagem, alguém que é autossuficiente, autoconfiante. É um perigo quando a gente diz isso, eu estou pronto, eu tenho capacidade. Ninguém está pronto. E deixa eu te falar uma coisa, nenhum dos discípulos aqui estavam prontos. Eu vou dizer por que nenhum dos discípulos aqui estavam prontos, porque eles precisavam de 3 coisas que nós precisamos para viver com Jesus, o Evangelho, e pregar o Evangelho e cuidar do reino de Deus. 3 coisas que eles não tinham ainda, que precisavam e que nós precisamos. Primeiro, eles não tinham visto Jesus passar pela cruz. Eles não tinham vivido a cruz. Segundo, Jesus não tinha ressuscitado. E terceiro, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Como que alguém que está dizendo que está pronto, se não entendeu o valor da cruz, se não entendeu o valor da ressurreição, e se não está cheio do Espírito Santo, não está pronto nada. Ninguém está pronto se não entender o valor da cruz. Ninguém vai estar pronto se não entender o valor da ressurreição de Cristo. Ninguém está pronto se não tiver o coração cheio do Espírito Santo. Ninguém está pronto. Pastor, quando que nós vamos estar prontos? Sem equívoco. Sabe quando que nós vamos estar prontos? Primeiro, quando nós chegarmos à conclusão que nós não temos capacidade e condição de fazer absolutamente nada, sem a presença de Jesus, sem a direção do Espírito. Quando Moisés recebeu de Deus a orientação, a ordem para descer no Egito, ele disse que estava pronto? Não, ele fugiu. Não sou eu, essa pessoa não sou eu. Não estou pronto, não sou eu. Quando Jeremias ouviu a voz de Deus, olha, Jeremias, vou te usar como profeta. Não, Senhor, eu sou uma criança, eu não estou pronto. Quando é que vamos sentir que estamos prontos? Quando chegarmos à conclusão que não temos condições e não somos nada sem a presença de Jesus e o fluir do Espírito Santo. Segundo, quando o peso da responsabilidade for colocado em nossos ombros e aceitarmos como um privilégio e gratidão e não uma obrigação. Quando o peso da responsabilidade não for um fardo para nós, quando o peso da responsabilidade sobre nós não pesar. E terceiro, quando é que vamos entender que estamos prontos? Quando pedimos ao Espírito Santo para segurar na nossa mão e pela total incapacidade nossa, depender exclusivamente dEle. Como é que Pedro está dizendo que está pronto? Equívoco. Esse foi o primeiro sinal do fracasso de Pedro. Achar que está pronto. Achar que está pronto sem a obra da cruz. Achar que está pronto sem entender o valor da ressurreição. Achar que está pronto sem o fluir do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós entendemos o valor da cruz, quando nós entendemos que a glória de Deus em nós, e quando nós entendemos que somos servos, e é o Espírito Santo quem nos conduz, ainda que nunca estaremos prontos, mas aquele que segura na nossa mão, nos apronta para fazer a sua boa obra. Esse foi o primeiro sinal do fracasso de Pedro, achar que está pronto. Se equivocou, estou pronto, estava pronto.
Segundo sinal do fracasso de Pedro. Pedro transferiu o seu sentimento para uma espada, por não entender o valor da entrega. Transferiu o seu sentimento para uma espada, por não entender o valor da entrega. Por isso ele feriu. É o segundo texto que nós lemos. Sabe de onde eles estão vindo? Do Getsemane. Saindo do Getsemane, Jesus tem que suportar o beijo da traição, sem fingimento, porque Jesus nunca foi fingido. Ele chamou Judas de amigo, e quando ele fala que era amigo mesmo. Além de ter que suportar o beijo da traição, Jesus vai ter que curar a orelha do soldado, melhor, do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, que Pedro cortou-lhe a sua orelha. Pedro não estava entendendo que aquele momento não era momento de espada, era momento de entrega. Jesus não estava ali para lutar. Jesus estava ali para se entregar. Jesus não estava ali para requerer uma miríade de anjos para batalhar em seu favor. Jesus estava ali para se entregar, para morrer em nosso lugar. Pedro não entendeu isso. E por não entender, ele feriu. Ferimos, agredimos, machucamos, quando não entendemos o valor da entrega. Quando nós olhamos ao nosso redor e tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga é o nosso bem-querer, é o nosso bem-estar, é a nossa vontade, é a nossa luta para querer um lugar de posição. Porque era isso que Pedro tinha em mente, um lugar de posição. Por isso ele feriu, agrediu, machucou, tornou-se insensível, não entender o valor da misericórdia, usou a espada. Pior do que a espada, irmão, é outro instrumento que fere muito, chamado língua. A língua fere mais do que a espada. E a gente corre um risco muito grande de ferir com a língua, porque não entendemos o valor, o que significa evangelho, reino de Deus. O reino de Deus começa com entrega. Vou repetir. O reino de Deus começa com entrega. A vida cristã começa com entrega. O Senhor só vai recolher dessa terra no arrebatamento quem se entregou. Quem não se entregou, o Senhor não vai recolher no arrebatamento. Jesus estava indo para a cruz para se entregar em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos entregar a Ele. Por que Pedro feriu o soldado com espada? Vou te falar por quê. Além de não entender o valor da entrega, tem outro ponto aqui que ele não entendeu. Aliás, ele não entendeu e não viveu. Por que ele feriu o soldado? Sabe por quê? Porque na hora de entrar numa verdadeira batalha, ele dormiu. Na hora da verdadeira batalha, ele dormiu. Agora não era batalha, agora era entrega. Agora aqui não era batalha, era entrega. Na hora da verdadeira batalha, ele dormiu no Getsemane. Jesus falou: eu estou aqui, e cadê vocês que não velam um minuto comigo? Orai para que não entreis em tentação. Na hora da oração ele dormiu. Ele entrou em uma guerra que não deveria entrar, não precisaria entrar.
Ouça isso. Crente que tem joelho ferido pela oração, que sente as dores da misericórdia e chora na presença de Deus, não fere, restaura. Crente que tem joelhos feridos pela oração, que tem um coração ferido pela misericórdia, não fere, restaura. Porque foi isso que Jesus fez com o servo. Pegou a sua orelha, colocou no lugar e restaurou. Meu irmão, se você tiver um joelho calejado, ferido pela oração, se você entender o valor da cruz, você nunca vai ferir, você vai restaurar. Segundo sinal de fracasso de Pedro é que ele transferiu o seu sentimento para uma espada. Não transfere o seu sentimento para nada que possa ferir você e o outro. Vou repetir, não transfira os seus sentimentos negativos que precisam ser tratados para algo que vai ferir alguém ou você mesmo. Por favor, não faça isso. Trate do seu sentimento primeiro, ou melhor, deixe Jesus transformar, restaurar você, porque você ainda vai restaurar outro. Eu sempre digo que o ferido de hoje é o remédio de amanhã. O ferido de hoje é o remédio de amanhã. Ferido não é sinal de fracasso. Ferir ou ser ferido não é sinal de fracasso. Fracasso é quando ferimos ou quando não tratamos das nossas feridas e das feridas dos outros. Isso é fracasso. Pedro entrou em uma batalha desnecessária, porque não entendeu o valor da entrega. E na hora de entrar na verdadeira batalha, dormiu. Se você está dormindo, acorda. Se você não entendeu que o evangelho é entrega, está na hora de se entregar. Para você não entrar em batalha desnecessária na sua vida e correr o risco de ferir você mesmo e ferir o outro. Terceiro sinal do fracasso de Pedro. Pedro reagiu à sua decepção com Jesus, negando-o 3 vezes. O texto vai dizer, o último texto que lemos, que ele seguiu Jesus de longe. Se você observar 3 locais, você vai ver que vai acontecendo um declínio. O lugar onde eles cearam, o Getsemane e por último a casa do sumo sacerdote. Há um declínio de Pedro. E agora Jesus está sob a tutela dos soldados, sob a guarda dos soldados. Ele está preso, está sob escolta. Na verdade, irmãos, Pedro não tinha opção. Mesmo se ele quisesse se aproximar de Jesus, ele não poderia. Era impossível. E aí, a gente precisa pensar um pouco, olhando todo o contexto de Pedro antes da cruz, e antes do Evangelho de João, capítulo 21, e antes de Pentecostes. Olhando para toda a história, todo o contexto, a gente vai perceber uma coisa claramente. O que Pedro queria e os outros também queriam, era algo revolucionário. Por que Pedro está seguindo Jesus de longe? Porque ele é um desviado? Porque ele é um desigrejado? Pode até ser. A gente já aplicou isso de muitas maneiras, até dessa forma, né? Segue Jesus de longe quem está desviado, quem é desigrejado. É, verdade, sim.
Por que não? Mas sabe por que Pedro está seguindo Jesus de longe? Porque até o último instante, ele queria tirar a sua decepção. Ele queria que Jesus, até o último instante, pudesse fazer algo revolucionário. Algo talvez parecido com o que fez Elias no Monte Carmelo. Orou e o fogo do céu caiu. E derrotou os profetas de Baal. Algo parecido como episódios muito repetidos no Antigo Testamento, quando Deus desbaratava o inimigo apenas com o sopro da sua boca. Porque tudo que Pedro esperava é que Jesus assumisse um trono. O trono de Israel. E se Jesus assumisse o trono de Israel, ele estaria ao lado de Jesus e seria um dos representantes. Quem sabe o primeiro? Só que Jesus não estava ali para assentar num trono. Jesus não iria fazer algo revolucionário. Jesus estava ali para sofrer, para padecer. O Jesus que estava ali, prestes a ir para a cruz, não é o Jesus lá do Monte Carmelo de Elias. Não é um Jesus que iria ser um senhor que destruiria os soldados romanos. O Jesus que estava ali é o de Isaías 53. O que seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas dores. Entendeu porque Pedro vai negar Jesus 3 vezes? Porque ele ainda acreditava num Jesus diferente do propósito daquele momento. Tem muita gente assim na igreja hoje. Tem muita gente esperando algo que seja contrário ao valor da entrega e do sacrifício. Tem muita gente querendo algo revolucionário na igreja. Tem muita gente se decepcionando com a igreja, com o pastor, porque quer as coisas do seu jeito, da sua forma. E a obra de Deus não é feita dessa forma. Não é com força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por isso ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus já tinha dito isso a ele. O Espírito nos leva ao amor. O amor que entrega. Se você diz que é um discípulo de Jesus, então não há razão para você se decepcionar com ele. Vou repetir. Se você que se diz realmente discípulo de Jesus, não há nenhuma, absolutamente nenhuma razão para você se decepcionar com Jesus. Porque tudo que ele tinha que ter feito, ele já fez por você. Nessa vida. O que falta ele fazer na sua vida, não é para esse tempo. É pela eternidade. E isso ele continua fazendo, porque ele ainda continua preparando lugar para onde você e eu vamos. Ele está trabalhando. Mas tudo que ele tinha que fazer por você aqui nessa terra, ele já fez. O que falta a você é se entregar a ele. Negamos Jesus quando negamos a obra dele na nossa vida. Vou repetir. Negamos Jesus e negamos, às vezes, sem palavra, com atitudes. Negamos Jesus quando negamos a obra que ele fez na nossa vida. Negamos a ele. E olha que nós não temos um galo para cantar e nos dizer que nós erramos. Mas se não temos um galo, temos a palavra de Deus.
Amém? Pois bem, como o amor de Jesus tirou Pedro do fracasso? Vimos aqui 3 sinais do fracasso de Pedro. Como que o amor de Jesus o tirou do fracasso? Primeiro, qual foi o fracasso de Pedro? Aqui foram sinais de um fracasso. Mas qual foi o fracasso de Pedro? O fracasso de Pedro, irmão, é muitas vezes o nosso fracasso. Você não precisa abrir sua Bíblia. Eu quero me ater agora ao capítulo 21. Aliás, o final do Lucas e depois do capítulo 21 de João. Final de Lucas aqui, do texto que lemos. Mas qual foi o fracasso de Pedro, pastor? O fracasso de Pedro foi abandonar as redes. Ah, pastor, mas ele voltou para as redes. Que rede? O fracasso de Pedro foi abandonar as redes. Não aquela que pegava peixe vivo para matar. Abandonar as redes, que pega homem morto no delito e pecado para ter vida. O fracasso de Pedro foi abandonar a obra. O fracasso de Pedro foi abandonar vidas. O fracasso de Pedro foi abandonar a obra da cruz. Qual é o nosso fracasso? O nosso fracasso é quando nós abandonamos a rede. Nosso fracasso é quando nós abandonamos vidas. Nosso fracasso é quando nós não evangelizamos. O nosso fracasso é quando nós não discipulamos. O nosso fracasso é quando nós não cuidamos de vidas. Esse é o nosso fracasso. Esse é o nosso fracasso. Podemos ser pessoas bem-sucedidas. Você pode ser o melhor profissional. Ouça isso. Se você guardar isso, somente isso, eu dou-me por satisfeito. Sério, dou-me por satisfeito. Você pode ser o melhor profissional. Quizá que você seja. O melhor empregado da empresa onde você trabalha. O melhor empresário. Diz amém. O melhor profissional liberal. Você pode ser excelente no ministério na igreja. Você pode ser o melhor filho, o melhor pai, melhor esposo, melhor esposa. Está exagerando, pastor? Não, não estou. Mas se você não lançar as redes, se você não pegar peixe, se você não discipular, se você não cuidar de vida, você é fracassado nesse ponto. Porque Jesus não ordenou que você fosse o melhor empresário. Ele não ordenou que você fosse o melhor ministro de música ou de qualquer outra coisa na igreja. Ele não ordenou que você fosse o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, ainda que você precisa ser para honrar o nome de Deus. Mas Ele mandou que você discipulasse, que você evangelizasse. Essa é a sua missão. E se você não cumpre uma missão, você é um fracassado. Nós somos fracassados. Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que você não é, ou que não tenha sucesso na vida. Claro que você deve, e que você tenha, e que o seu sucesso honre o nome do Senhor. Mas você tem, nós temos uma missão, e missão dada é missão cumprida. E quem não cumpre a missão é fracassado. Vamos lá, como é que Jesus restaurou Pedro? Claro, foi com seu amor. Eu vou ser rápido agora, para a gente ganhar tempo. Agora sim podemos ver como foi o processo de Jesus transformar o fracasso de Pedro pelo seu amor. Como é que foi isso? Primeiro, Jesus olhou para Pedro e viu o seu sentimento de quebrantamento. Estamos subindo. Quem está comigo, diga amém. De novo, quem está comigo, diga amém.
Descemos, agora vamos subir. Mas a gente vai subir rápido. Vamos engatar em uma quinta e vamos subir rápido. Se é que é possível, subir em quinta. Não dá, né? Esquece. Eu sou péssimo motorista. Minha mulher sabe disso. Mas aqui a gente pode fazer. Como que Jesus vai restaurar Pedro? Transformar o seu fracasso pelo seu amor. Primeiro, Jesus olhou para Pedro e viu nele sentimento de quebrantamento. É o último versículo do texto que lemos em Lucas. O texto vai dizer que Pedro chorou amargamente. A palavra amarga no latim, sabe o que significa? No latim, a palavra amarga significa água podre. E no original do texto aqui, essa amargura aqui era a dor aguda. Sabe o que Jesus viu em Pedro? Ele viu alguém chorando água podre porque tinha uma dor aguda na alma. É amor maravilhoso. É amor maravilhoso. Esse amor nos enxerga em qualquer momento da nossa vida. Mas quando nós choramos, quando nós sentimos a dor, quando nós sentimos o amargo da vida, Jesus nos olha de maneira diferente, porque Ele está vendo em nós quebrantamento. Pedro chorou lágrimas de água podre, porque tinha uma dor aguda na alma. Qual a dor aguda na alma? Ele negou o mestre, desprezou a palavra do mestre. O seu Shedd vai dizer que um dos piores problemas da igreja moderna é a dureza de coração e a falta de choro por causa do pecado cometido ou medo de cometer um pecado. Enquanto houver sinal de quebrantamento, haverá poder de restauração do amor de Deus. Enquanto houver sinal de quebrantamento, haverá poder de restauração do amor de Deus. Alguém pode dizer amém por isso, por favor? Aleluia. Enquanto houver sinal de quebrantamento, vai acontecer poder de restauração do amor de Deus. Segundo processo de Jesus transformar o fracasso de Pedro com o seu amor, Jesus leva Pedro a viver o seu primeiro amor, ou leva simplesmente para o primeiro amor. Aí João 21, Jesus reconstrói a cena de Lucas 5. O que Pedro vai fazer, irmãos? Vai voltar a pescar. Ele vai pegar o barco de novo, vai pegar a rede de novo e vai pescar. E como ele era líder, influenciou os outros também foram. Ou seja, ele volta a pegar a rede que ele tinha deixado lá em Lucas 5, porque ele tinha agora a responsabilidade de pegar a rede, não para pegar peixe, mas para pegar homens mortos no seu delito e pecado. Ele abandona a rede que Jesus lhe deu e pega de volta aquela dele. Ele pesca a noite toda e, como aconteceu na cena de Lucas, ele conhece uma noite de fracasso. Não pega nenhum peixe. Aí quem aparece na praia? O mestre, Jesus, ressurreto. E diz, ei, joga do lado direito. E a cena é reconstruída. Ele joga a rede do lado direito. Ele começa a puxar a rede. A rede fica pesada. E alguém diz assim, Pedro, você que está nu aí, quem está na praia é o mestre. Ele coloca a roupa e entende. Na mente dele é reconstruída a cena de Lucas 5. Às margens do mar da Galileia. O primeiro dia, o primeiro encontro, o primeiro impacto de poder.
Às vezes, meus irmãos, é disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando reconstruir na nossa mente e na nossa alma o que Jesus fez lá atrás na nossa vida, quando nós resolvemos deixar tudo para segui-lo. É o nosso primeiro amor. Quiçá que nessa noite Jesus reconstrua na sua mente, na sua alma, aquele dia que você abandonou esse mundo para seguir Jesus Cristo, porque você entendeu que Ele é Senhor, que Ele é Salvador e que só Ele poderia levar você para a eternidade. Que amor é esse? Que nos leva ao primeiro amor? Como é que Jesus transformou o fracasso de Pedro pelo seu amor? Em terceiro, Jesus fez Pedro e os outros discípulos olharem para uma visão que eles viram durante 3 anos e meio. Uma cena. Qual cena? Comunhão. Quando eles chegam à praia, já estava pronto. Já tinha uma fogueira, peixe assado e pão. Fogueira acesa, peixe assado e pão. E o que Jesus diz? Sentem aí. Me dá aí um dos peixes que vocês pegaram. Pedro e os outros discípulos estão olhando para aquela fogueira, estão olhando para o peixe, estão olhando para o pão. E aquela visão, com certeza, impactou o coração dos discípulos. Porque durante 3 anos e meio, eles viram isso muitas vezes. Fogo, amor e paixão, peixe e pão, símbolos do cristianismo, símbolo de vida e símbolo da palavra, do verbo vivo, que era o pão da vida, que era Ele mesmo. Comunhão, comunhão, comunhão. Como que Jesus restaura o fracasso de Pedro, dizendo: senta aqui, Pedro, eu estou aqui com você, eu te amo, eu nunca te deixei. Sabe qual uma das melhores sensações da nossa vida? Eu vou dizer para você com todo carinho e com toda a convicção no meu coração. Os 2 maiores sentimentos que nós podemos ter na vida são esses. Primeiro, sentir o Abba Pai. Sabe o que é Abba? Abba é uma expressão aramaica que significa pular no colo. O maior sentimento que uma pessoa pode ter na vida é o Abba Pai, pular no colo dele. Sabe qual é o outro sentimento, o maior sentimento que a gente pode ter na vida? Vou te falar. Se você não teve isso, espero ter um dia. Você tem um dia. Quando você pecar e confessar o seu pecado, o Senhor dizer assim: eu joguei o seu pecado no mar do esquecimento, e quando você estava pecando, eu não deixei de olhar para você, porque eu te amei. Não tem, irmão, não tem sentimento melhor do que esses. Não existem sentimentos maiores do que esse. Você pular no colo do Pai e o Pai dizer para você, quando você pecar, e confessar e abandonar o pecado. Quando você confessa e abandona, o Pai te diz assim: eu joguei o seu pecado no mar do esquecimento, eu nunca te abandonei, eu te amo, eu quero estar com você, senta aqui comigo. Deixa eu terminar. Para fechar, para restaurar o fracasso de Pedro, pelo amor que Jesus tinha por ele, o que Jesus fez? Jesus deu a Pedro a oportunidade de apagar a lembrança da tríplice negação, mediante uma tríplice declaração de amor e uma entrega de vida por vidas.
Vou repetir. Jesus deu a Pedro a oportunidade de apagar a lembrança da tríplice negação mediante uma tríplice declaração de amor. E uma entrega por vidas. O texto diz assim, em João 21, depois de você ler. Depois de terem jantado, imagina assim, Jesus e os discípulos sentados, eles comendo, a fogueira acesa. Interessante, né? Pedro negou Jesus em uma fogueira. Agora Jesus traz ali uma fogueira. Com aquela fogueira acesa, representando o amor de Jesus aceso por ele. Jesus levanta e diz: Pedro, Simão Pedro, Petros, tu me ágapo. Ou seja, Pedro, você me ama com amor ágape. Amor que acolhe. Preste atenção. Só mais um pouco da sua atenção, por favor. Você me ama com amor ágape. Amor que acolhe. Amor sacrificial. Não briga comigo não, é no original. Amor que acolhe, amor sacrificial. Pedro responde: eu te amo, filéu. Eu te amo com amor de amigo. O amor de boas-vindas. Jesus repete: tu me amas com amor ágape. Pedro pela segunda vez: eu te amo com amor filéu, com amor de amigo. Aí Jesus da terceira vez inverte: você me ama com amor de boas-vindas? Com amor de amigo? 3 vezes não dá. Até porque a amargura tinha ido embora. O choro já tinha restaurado a alma. Só faltava o espírito. O choro, a água amarga, já tinha restaurado a alma, só faltava o espírito. Agora Pedro olha para Jesus: Senhor, o Senhor me acolheu com seu amor. O Senhor me acolheu com seu amor. Eu te amo com amor ágape. Eu te amo com amor de Pai. Eu te amo com amor indivisível, incomparável. Eu te amo com amor indestrutível. Eu te amo com esse amor de entrega. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o que Jesus vai dizer? Agora você está pronto. Agora você não está no fracasso mais. Pedro não era um fracassado. Pedro estava vivendo um fracasso. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você não é um fracassado. Ainda que você viva ou experimente agora em algum momento um fracasso, você não é um fracassado. Por que você não é um fracassado? Porque o amor de Jesus alcançou o seu coração. E Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Jesus acredita tanto em você que Jesus vai dizer para você agora o que ele disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é apacentar aqui no original?
Apacentar aqui no original é o mesmo que nutrir espiritualmente alguém, alimentar. Olha isso aí, irmão. Olha isso aí, igreja. Olha aqui para mim no nome de Jesus. Aqui eu paro, senão eu vou até dar um treco aqui. Olha aqui para isso, irmão. O que é apacentar no original? Apacentar é o mesmo que nutrir espiritualmente alguém, cuidar, alimentar. Entendeu qual é o nosso fracasso? Nosso fracasso é não nutrir o outro espiritualmente, é não alimentar o outro espiritualmente. Nosso fracasso é esse. Mas estamos falando de alguém que foi restaurado pelo amor de Jesus, e o seu fracasso foi transformado pelo amor de Jesus. Esse amor está aqui nessa noite, e Jesus quer batizar você com esse amor. Quer batizar você com esse amor nessa noite. Deixa eu te perguntar, você ama Jesus? Pastor, não faz essa pergunta não. Não faz essa pergunta não, pastor. Eu estava querendo fazer essa pergunta a você desde o momento que eu cheguei aqui para pregar. Sabe por que eu quero fazer essa pergunta a você? Porque se Jesus fez a Pedro, por que eu não posso fazer a você? Entenda que as minhas palavras são as palavras de Jesus para você agora. Você me ama? Você me ama? Ou você ainda está no fracasso? Você me ama? Ouve aí o seu nome. Ouça a voz do Espírito que ainda fala à igreja. Até o dia do arrebatamento, o Espírito ainda fala à igreja. Então ouça a voz do Espírito te perguntando o seu nome. Ele está perguntando o seu nome, e ele está exatamente fazendo como Jesus fez com Pedro. Tu me amas? Robson, você me ama? Qual a resposta que você está dando para Jesus agora? Vamos ficar em pé? Nós não vamos cantar esse cântico todo não, até por causa do nosso horário. Se bem que são 9h10 ainda. Eu vou pedir para os irmãos só eles cantarem a canção e você fechar os seus olhos, porque agora é momento de o Senhor tratar do seu fracasso, seja ele qual for. Se você está vivendo outro fracasso na vida, fracasso financeiro, fracasso emocional, fracasso espiritual, se tem um outro fracasso que está te incomodando agora, é hora de Jesus transformar esse fracasso pelo seu amor. Ele está aqui, Ele te ama, Ele quer tratar desse fracasso. Mas sobretudo, Ele quer curar o fracasso da igreja. Quando estou falando da igreja, estou falando apenas da nossa igreja. Ele quer curar o fracasso da igreja moderna. O fracasso da igreja moderna é olhar para o seu umbigo, olhar para si próprio, esquecer que nós temos uma missão. A pergunta está sendo feita ao seu coração agora. E qual é a resposta que você está dando para Jesus? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Depois você canta, depois você canta. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
de Jesus está restaurando você. O amor de Jesus está tocando em você nessa noite. Eu quero orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado, Deus, por nos dar a vida eterna. Somos eternamente gratos ao Senhor, e nada que possamos fazer irá retribuir, pagar o que o Senhor fez por nós. Senhor, mas de alguma maneira queremos retribuir esse amor. Senhor, nesta noite, não somente por essa igreja que está aqui nesse templo, mas pela igreja do Senhor neste país, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor nos ajude a vencer esse fracasso de não cumprir a missão, de não nos jogar as redes e lançar a alma, ganhar almas, de não cuidar, de não nutrir pessoas com a tua palavra, de não nutrir as pessoas com o teu amor. Senhor, tem misericórdia de nós e arranca de nós esse fracasso, Senhor. Senhor, nos enche do teu amor nessa noite, Senhor, nos enche, por favor, nos enche do teu amor, Senhor. Nos enche do teu amor, Deus. Nos enche do teu amor, Senhor. Por favor, senta conosco todos os dias. Nos faz enxergar, nos faz ver. Nos faz ver a obra da cruz. Nos faz enxergar a obra da cruz. Nos faz enxergar o pão, o peixe, a brasa. Nos faz enxergar, Deus. Dê paixão, Senhor. Coloca paixão, fogo no nosso coração, Senhor. Por vidas que estão doentes, por vidas que estão clamando, Deus, por uma cura, por vidas que estão, ó Deus, presas às garras de Satanás. Senhor, coloca a mão no nosso coração, restaura-nos nessa noite, Senhor, por favor. Oh Deus, arranca dessa omissão, arranca, Senhor, a igreja do Senhor dessa omissão. É a nossa oração, Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora cante. Mais do teu amor, Cante. mais do teu amor,